Como vai, meu irmão, minha irmã? Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Forte abraço nesse momento, nessa noite. Eu gostaria para esse culto da família compartilhar com você uma breve meditação. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria que você comigo orasse. Vamos falar com o Senhor. Pai generoso, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, ó Pai amado, por essa hora e esse período em que estamos vivendo. Que o Senhor possa nos levar a refletir muito mais na Tua presença, a buscar muito mais a Tua face, ó Deus Todo-Poderoso, e crescer muito mais na Tua presença, desfrutando da Tua generosidade. Que o Senhor possa, ó Deus Todo-Poderoso, falar aos nossos corações, comunicar, ó Pai amado, aquilo que o Senhor deseja através da Tua palavra que é santa, que é poderosa. Manifesta, ó Deus, a Tua vontade. Nós oramos e pedindo, ó Deus, dá-nos a Tua direção, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia. Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós vamos ler brevemente alguns versículos desse episódio que ocorreu na vida do apóstolo Paulo. E você vai acompanhar comigo a leitura. Logo após, ou imediatamente após o naufrágio que Paulo sofre, o capítulo 27, todo vai contar sobre esse evento. Paulo ele vai se deparar juntamente com todos os tripulantes daquele navio, com todas as pessoas que estavam ali reunidas, lembrando que depois da forte tempestade, da rija tempestade que eles enfrentaram, Deus havia dado para Paulo a certeza de que nenhuma vida seria perdida. E essa certeza se confirmou após o naufrágio, todos estavam bem, e eles param e eles se veem na praia de uma determinada região, de uma determinada ilha chamada Malta. E enquanto eles estavam lá, os naturais da terra os recebem de maneira até cordial. E eu gostaria de ler com você o texto que se segue, verso 1 do capítulo 28 de Atos. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns aos outros: com toda certeza, este homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Até aqui nesse bloco de texto nós temos alguns versos, do verso 1 ao verso 6 desse texto, que vão mostrar para nós, irmãos, um episódio bem distinto na vida e ministério de Paulo. Paulo já havia enfrentado muitas coisas até esse momento, até esta altura. Ele está sendo levado para Roma, está sendo levado para a Itália, porque ele apela para César quando lá atrás os seus patrícios judeus haviam lhe acusado. E ele, naquele momento, naquele episódio, para não cair na mão dos judeus, ele preferiu apelar para César. Quando estava diante de Agripa e Festo, ele faz sua defesa oral. Todavia, aqueles indivíduos, por pouco, um deles vai dizer que foi persuadido a se tornar cristão, mas como Paulo havia apelado para César, eles precisam cumprir a norma do direito romano, e Paulo então é enviado no tempo devido para lá prestar contas diante do imperador. E esse texto ele me chama muita atenção. Eu gostaria de trabalhar com você nesta premissa, nesses dias que você e eu estamos vivendo, estamos enfrentando. O escritor aos Hebreus, ele chama a nossa atenção em um dos capítulos, em um verso específico, quando ele assim orienta: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o escritor de Hebreus está falando isso lá no capítulo 12, no verso 14, ele está deixando algo muito sério para nós podermos nos pautar, nos parametrizar. A vida do cristão é uma vida de constante demonstração, não apenas pública, mas também privada, daquilo que ele é diante de Deus.
E nós somos chamados para ser santos. Deus é santo. Aí você pode se perguntar, pastor, mas o que tem a ver esta sua afirmação introdutória com o texto que ora foi lido? Eu gostaria de trabalhar com você de uma forma análoga e você observasse comigo esse texto. Esse texto ele muito me chama a atenção. Ele me chama a atenção, inclusive eu estou usando uma imagem de fundo para também provocar você a pensar. Nós precisamos, mais do que nunca, no presente momento em que vivemos, na presente era em que vivemos e no presente estado vivencial onde nós nos encontramos, buscar muito mais nos santificar na presença do Senhor. Permitir que essa fogueira ela esteja acesa e que nada, nenhum tipo de víbora de desânimo, víbora de desalento, víbora de desespero, venha picar-nos e permitir que nós venhamos espiritualmente estar mortos aos olhos dos homens e também aos olhos de Deus. Paulo, ele estava, depois de sofrer um naufrágio, ele se assenta naquele lugar, naquela roda, e o texto vai dizer que as pessoas daquela ilha trataram eles com uma bondade surpreendente, demonstraram uma bondade impressionante e prepararam uma fogueira para que eles pudessem estar sendo aquecidos. Irmãos, nós precisamos olhar para esse exemplo textual e trazer de forma, como eu disse, análoga para as nossas vidas, e é justamente sobre esse ponto que eu gostaria de frisar como um tema bem simples para você guardar na sua mente. Como eu posso fazer para acender a fogueira e com a lenha certa? O que eu vou utilizar para que eu possa produzir um fogo adequado, um fogo bom, um fogo propício? E eu só vou ser guardado pelo Senhor e ser picado por qualquer espécie de víbora que possa estar me rondando, se o Espírito Santo estiver tomando conta da minha vida. Você percebe que Paulo, depois de ser picado pela serpente, os moradores daquela ilha dizem, esse camarada, ele simplesmente é uma pessoa desgraçada, no sentido de ser desprovido da graça, no sentido de não poder ter as benesses do salvamento. Ele se livra do naufrágio, mas vai morrer agora picado por uma serpente venenosa. E o tempo passa e nada acontece. De repente eles mudam a ótica, eles mudam a visão, porque não estão vendo aquele homem estar morto, eles não o veem inchar como pensavam que iria. Antes, pelo contrário, eles começam a dizer, esse homem deve ser um Deus. As pessoas não têm que olhar para mim, para você e dizer, ele ou ela são deuses. Mas as pessoas têm que olhar para mim, para você e ver que Deus está agindo na nossa vida. Ver que o Espírito Santo está em nós, ver que nós temos vidas transformadas para a glória de Deus. E ainda que toda sorte de víboras venham tentar nos picar, o Senhor vai nos guardar a todo momento. Você precisa ter essa certeza. Então, mas eu tenho que acender essa fogueira. Como eu vou acendê-la? Eu preciso da receptividade das pessoas para a fogueira ser acesa. Eu preciso escolher o que para que essa fogueira possa produzir um fogo adequado. Repito, nós precisamos escolher uma lenha adequada. E eu quero trabalhar com vocês alguns aspectos neste exemplo simples que eu quero trazer nesse texto para o nosso aprendizado e reflexão da noite. Eu vou acender a fogueira certa para poder me aquentar, para poder afugentar qualquer espécie de males que porventura possam sobrevir a mim. Essa fogueira tem que ser a chama do Espírito Santo na minha vida. E eu, para que possa sentir o Espírito Santo trepitar dentro do meu coração, queimar no meu coração, perceber que aquilo está transbordando em minha vida, eu preciso ter a lenha adequada. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um momento, e esse momento de distanciamento social, esse momento onde muitos de nós estamos ausentes do culto público, da frequência, daquilo que nós pontualmente fazíamos e semanalmente fazíamos. Alguns de nós várias vezes por semana, outros um pouco menos, mas todos nós tínhamos e temos o costume de irmos ao culto público, principalmente no dia do Senhor, para com muita efusividade e alegria celebrarmos o Senhor. E há quantos dias estamos distantes disso? Quantos não estão conseguindo acompanhar firmemente a sua leitura bíblica? Não estão conseguindo fazer os seus momentos devocionais, o seu a sós com Deus? Não estão conseguindo refletir e remoer na palavra? Não estão conseguindo tirar um tempo para se debruçar em oração, em adoração ao Senhor? Porque a rotina, muitas vezes do desânimo, ela vem e nos cobre como ondas. E
aí você se vê dentro da sua casa, dentro da sua residência, fazendo atividades corriqueiras, e muitas vezes você aproveita o tempo para dormir, e muitos fazem isso mesmo, para poder ver TV, assistir programas, assistir filmografias, assistir documentários, muitas coisas. Mas como nós temos acendido a fogueira? Nós somos capazes de nos esfriar nesse período? Nós somos capazes de nos esfriar nesse tempo? Sim, somos. O mundo, queridos, é uma região fria para aqueles homens que não têm dedicado uma rotina diária de profundidade e dedicação de adoração ao Senhor. E entenda, quando eu uso o termo rotina, não significa algo pejorativo, algo rotineiro nesse sentido, significa algo que eu estou acostumado a fazer e eu preciso fazer, eu devo fazer, eu necessito fazer. Isso faz bem para a minha alma, isso faz bem para o meu corpo, me relacionar intimamente com o Senhor. Então eu preciso cuidar para que eu não possa me tornar frio, eu não possa me tornar inerte diante do momento em que vivo. Nós precisamos pensar nisso. Quantos de nós, principalmente se formos obreiros até, nos esfriamos porque nos acostumamos com um mecanicismo daquilo que aprendemos a fazer? Se somos intérpretes do texto, se então somos ministros, pregadores, doutrinadores, ensinadores, muitas vezes nós nos tornamos indivíduos mecânicos e as nossas emoções, elas são enganadas, ou nós até mascaramos elas. Se estamos aflitos, ansiosos, mas Deus quer que nós venhamos aprender a acender a fogueira de forma adequada, de forma certa. Nós temos que fugir de toda a face do mal. Nós temos que fugir de tudo aquilo que vai nos impedir de vermos e ouvirmos a voz do Senhor para as nossas vidas. Nós temos que ter cuidado, nós temos que atentar naquilo que nós podemos e devemos ignorar. Mas nós não podemos ignorar a santificação, que é algo fundamental para as nossas vidas na presença do Senhor. Nós somos capazes de ficar frios, nós podemos ficar frios. Mas como eu vou fazer então para acender essa fogueira? Que tipo de material eu vou utilizar? Que tipo de lenha eu posso utilizar? E aí eu gostaria de trabalhar com você apresentando um material adequado, um material propício. Eu vou conseguir acender a chama do Espírito na minha vida quando eu me dedicar pontualmente, rigorosamente, metodicamente a mergulhar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é sim combustível excelente para que essa fogueira em nós ela venha a ser acesa e que ela jamais possa ser então apagada. Nós precisamos guardar isso. As práticas corriqueiras de oração, de jejum, aquilo que nós chamamos na teologia dos meios de graça, precisam fazer parte do nosso cardápio de fé cotidiano. Eu tenho que ter prazer de fazê-lo, como eu me alimento, como eu tomo líquidos, tomo água. Eu preciso beber água, pelo menos 2 litros de água por dia para que meu organismo funcione bem. Eu preciso me alimentar algumas vezes por dia para que eu possa manter o meu organismo funcionando bem. Ora, isso é o físico e o meu espírito. Como o seu espírito tem sido alimentado? Como essa fogueira tem sido acesa? Como nós estamos nos virando nesses dias de isolamento? Então você, meu irmão, minha irmã, desde o mais jovem ao mais velho que me ouve nesse momento, que você possa buscar na palavra de Deus, na comunhão, na oração, nos cânticos, nos salmos, no ajuntamento familiar, adorar o Senhor, comunhão plena com Jesus. Lembram-se de quando aqueles discípulos estavam indo para Emaús? O texto sagrado diz que eles estavam caminhando, Jesus com eles, e a certa altura, dialogando bastante, eles chegam a Emaús, chamam Jesus para entrar na casa, e assim que entraram, Jesus vai partir o pão e eles percebem que era Jesus. E a surpresa era tanta, eles vão dizer assim: porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava? O seu coração está ardendo quando você lê a palavra do Senhor, quando você canta hinos de adoração ao Senhor, quando você se lembra de Jesus? Ou você está sentindo frio? Vamos acender essa fogueira? Vamos permitir que o Senhor venha nos abençoar?
Vamos desejar ansiosamente a comunhão do Senhor. Não apenas o ajuntamento santo, mas o fato de estarmos reunidos na presença do Senhor. Porque Deus ele está conosco. Eu quero trabalhar mais um outro aspecto aqui, para que você possa entender a necessidade de que essa fogueira do Espírito em nós, ela seja acesa em tempos, principalmente como o que nós estamos vivendo agora. A pergunta é a seguinte: quando eu devo acender a fogueira? A priori, nós trabalhamos qual o material adequado para acendê-la. E agora, como ou quando eu devo acender a fogueira? Principalmente, guarde isso, principalmente nos momentos de tranquilidade, nos momentos de paz. Vocês já pararam para perceber que quando nós estamos enfrentando momentos de plena paz e santo gozo, parece que nós não nos lembramos que somos mortais? É por isso que o escritor vai dizer que é melhor ir para uma casa em luto do que uma casa em festa. Isso parece ser contraditório. Normalmente nós gostaríamos de estar num momento festivo, num momento alegre, mas nós precisamos entender que nos momentos onde nós estamos observando e desfrutando de maior alegria, são os momentos que nós mais temos que nos dedicar ao Senhor, porque corremos risco de sermos esfriados nesse momento e que essa chama venha a se apagar. Ora, pastor, mas por que você está dizendo isso agora? Porque eu quero chegar em outro aspecto, em outro momento, que são os momentos das dificuldades. E esses momentos de dificuldade são os momentos quando normalmente mais nós nos apegamos com o Senhor. Agora entra aí uma questão, quando nas dificuldades nós não conseguimos ter um norte, nós não conseguimos observar se da direita, se da esquerda, se à frente, se ao fundo, se abaixo, e muitas vezes não olhamos para cima, não agimos como o escritor para dizer: ó, levo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E nós nos esquecemos que o socorro vem do Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e saber que se nós estivermos confiando nele, ele vai mandar a bênção no momento adequado. Paulo estava assentado próximo àquela fogueira. Ele estava pronto para se aquecer. E ele é picado por aquela serpente. Mas Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Aquilo não abalou. Aquilo não mudou o seu semblante, aquilo não mudou a sua convicção, a sua certeza, ele não se espantou, ele não fugiu da presença daquele povo, ele confiou no Senhor. E eu gostaria que você confiasse no Senhor. Parece que o momento que estamos vivendo é um momento de madeira molhada, é um momento onde o coração está encharcado e tudo mais ao nosso lado parece que está molhado. Não tem jeito de pegar fogo, não tem jeito de ter o ânimo, porque a situação está ficando cada vez mais estreita, a dificuldade está batendo à minha porta, o medo, a ansiedade, eu estou ficando preocupado. Mas o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos aquietar e saber que Ele é Deus. Nós somos chamados para isso. E aí Ele vai dar uma resposta muito interessante da seguinte maneira: o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, Senhor. Essa foi uma oração de Elias, pedindo para que Deus mandasse fogo sobre um holocausto todo encharcado de água. Humanamente falando, aquilo não poderia pegar fogo em hipótese alguma. Mas Elias creu no Senhor. Não há nada impossível para Deus. O momento é um momento onde nós não estamos vendo a possibilidade do fogo se acender, mas eu quero dizer para você: descanse no Senhor. Ele vai fazer com que o Espírito Santo toque o seu coração nesse momento. Quando você estiver ouvindo essa ministração, ouvindo essa palavra dedicada ao texto, eu gostaria que você pudesse parar e ponderar. O fogo que você e eu necessitamos não pode ser aceso pelos bárbaros. O fogo que você e eu necessitamos deve ser aceso por nós, quando nós buscamos a presença do Senhor. Quando nós buscamos o fogo do alto, quando nós buscamos o enchimento do Espírito Santo. Esse turbilhão vai passar, essa tormenta vai passar. E conforme Paulo tinha certeza de fé, ao final ele sabia que Deus lhe havia revelado: ninguém pereceria. Ele não foi livre do naufrágio, ele foi livre no naufrágio. Depois do naufrágio pôde jubilar mais ainda, mas antes ele jubilava porque confiava no Senhor. Todos estavam temerosos, todos estavam morrendo de medo, mas Paulo enfrentou toda a crise. E vocês podem ter certeza que foi uma crise muito difícil, muito dura, mas ele confiou no Senhor, ele descansou no Senhor.
Então, eu gostaria de concluir, de encerrar, que você e eu pudéssemos buscar o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Jesus nos dá um conselho muito importante em Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Um conselho sério. Ele diz assim, porque você é morno e nem é frio, e você nem é quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. O Senhor não quer homens frios, o Senhor não quer homens mornos, o Senhor quer homens incendiados pelo Espírito Santo, cheios de convicção de fé, cheios de certeza que Deus é o Senhor dos exércitos e Ele pelejará por nós. A garantia do Senhor é justa, a garantia do Senhor é fiel. O Senhor, quando promete, você pode descansar, porque Ele cumpre. Eu gostaria então de terminar essa meditação pedindo para você colocar a mão agora à altura do seu coração comigo. E agradeça ao Senhor. Peça para que a chama do Espírito seja reativada no seu coração, para que você possa profetizar vida na sua casa, vida sobre seus filhos, bênção e prosperidade sobre sua despensa e celeiro, porque Deus, Ele está conosco. E essa chama, Ele não vai deixar que se apague. Vamos acender nossa fogueira? Ore comigo. Pai de amor, obrigado. Obrigado porque o Senhor fala conosco a todo momento. Obrigado porque a Tua palavra é poderosa. Obrigado porque o Senhor tem agido de maneira magnífica, Senhor, e guardado-nos de todo mal. Ainda, Pai amado, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira seja mentiroso, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nós, ainda assim, nos alegraremos no Senhor e vamos cantar e exaltar ao Deus da nossa salvação. Eu chamo a sua bênção sobre a tua igreja nesse momento, o milagre e o renovo, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e comunhão do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida desde agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Forte abraço em todos. Deus os abençoe. Em o nome de